Que o Senhor nosso Deus fale poderosamente ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um momento e um ato de fé, varrendo todo o mal para fora da nossa casa. E por isso você deve estar vendo essas vassouras sobre o altar, que representa o varrer, o colocar para fora todo o mal. E também estamos numa série de mensagens aprendendo sobre um homem chamado Daniel, o profeta. E agora nós estamos dando continuidade a esta série e estamos falando sobre Daniel contra as forças espirituais. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração, assim como a todos os que estão aqui, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir o Senhor bem forte então. Glória a Deus! Glória a Deus! Coloque a mão no seu coração e diga: Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Meu Deus, eu te peço encarecidamente que me use nessa noite, Pai, que não eu, mas o Espírito Santo abra-nos o nosso entendimento e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Que seja repreendido todo o principado, toda a potestade, toda a entidade, em nome de Jesus. E aplauda Jesus bem forte então. Daniel capítulo de número 1, Daniel capítulo de número 1, versículo 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Esta parte nós já temos aprendido. Quando diz assim, o ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, é a parte histórica. É a parte histórica. A partir de então vem os acontecimentos no tempo do reinado do rei Joaquim, que diz assim: Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a tornou a cativa, a aprisionou e pôs sobre ela altos impostos. E no versículo de número 2 diz: E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Vamos ler mais uma vez? E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá. Então preste atenção em nome do Senhor Jesus. Eu tenho explicado para vocês pelo Espírito Santo que essa expressão entregou é exatamente como está escrito aí. Claro que existe por detrás a permissão, mas esse ato de entregar é exatamente como você está lendo, diferente de Juízes capítulo de número 6, quando a Bíblia Sagrada diz que o Senhor entregou a Israel nas mãos dos medianitas. A expressão que está lá escrita entregou não é como num ato de dar, não, ali sim é um ato de permissão. Aqui no caso é diferente. Aqui tanto é de forma permissiva, Deus permitiu, como de forma que o próprio Deus entregou. Como que se você pegasse algo e dissesse: toma, é teu, faz o que você quiser. Então é o que está escrito aqui. Então Deus entregou a Israel, Deus entregou a Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. O que é interessante é que você deve ter percebido que a Bíblia diz assim: e o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim. Interessante, por quê? Porque Deus tendo entregue a Joaquim, que é o rei, era a mesma coisa de Deus estar entregando a cidade. Era a mesma coisa do Senhor estar entregando os moradores da cidade. Era a mesma coisa do Senhor estar entregando tudo quanto havia dentro da cidade. Nós sabemos que Nabucodonosor, ele não adorava a Deus, ao nosso Deus, ao Deus de Israel. Ele tinha o seu Deus, que era Marduk.
Esse Deus, uma vez, através dos sacerdotes, e nós já sabemos disso, inventou uma determinada história. E qual foi a história? A história foi esta: que quem servisse a Marduk e a quem a ele prestasse culto, e quem se entregasse em suas obras para edificação e crescimento de Babilônia, este Marduk, que era o deus de Babilônia, não entregaria a Babilônia nas mãos dos seus inimigos. Com isto, o que foi que aconteceu? Eles então criaram um grande temor, um grande medo, os moradores de Babilônia. Então eles começaram a se dedicar mais, a se dar mais, ao ponto de que a cidade foi evoluindo e foi crescendo. Tudo à custa do medo. Tudo às custas do medo. Em outras palavras, é exatamente assim que o inimigo trabalha, impondo medo. É exatamente dessa forma que ele consegue, infelizmente, laçar os seus. Os seus no sentido dos que se deixam levar por esse medo. Isso é tão bíblico de um jeito que lá no livro de Jó, diz assim a palavra de Deus. Jó, capítulo de número 4. A Bíblia diz assim, Jó, capítulo de número 4. A Bíblia diz assim: entre pensamentos, versículo de número 13. Jó capítulo 4, versículo 13. Entre pensamentos, vindos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. Então ele está dizendo aqui como que se estivesse dormindo, como que se estivesse um sono profundo. E a Bíblia diz como que se estivesse tendo visões. Nós sabemos que os nossos olhos veem. Eu tenho muito falado sobre isso. Mas a nossa mente é a que tem visão. E ele está retratando aqui que aquilo que aconteceu com ele é como que se ele estivesse em um grande sono profundo. Por quê? Porque aos olhos humanos era incabível de se ver o que ele vai relatar aí. Então ele está dizendo aqui, versículo de número 14: sobrevieram-me o espanto. Então ele ficou espantado, como que assustado, apavorado. Sobrevieram-me o espanto e o tremor. Então como que se ele ficasse completamente se tremendo, mas com alguma coisa que estava acontecendo. E todos os meus ossos estremeceram. Então veja que a coisa foi de uma forma tão assim inusitada, tão de forma inesperada, tão de outro mundo, podemos dizer assim, que ele começou a relatar que houve manifestações no seu corpo. Ele sentiu tremor, se tremia todo. Ele ficou espantado, com aquela cara de assustado, de como que não sabe o que é que está acontecendo diante dos seus olhos, de tamanha visão que ele teve. Então você veja que até aqui não foi nada bom. Até aqui não foi nada bom. Não foi nada que nós desejássemos. Não foi nada que nos colocasse para cima. Não. A Bíblia está dizendo aqui, está escrito no versículo de número 13 e 14: sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Versículo de número 15, ele começa a dizer o que foi que lhe causou tudo isto. Aí ele começa: então um espírito passou por diante de mim. Então um espírito passou por diante de mim. Agora à tarde, um rapaz que chegou bem cedo aqui na igreja, e eu que ministrei a palavra agora à tarde, ele chegou bem cedo na igreja. Quando eu abri a igreja, ele já estava lá fora. Ele entrou, sentou-se ali, enquanto eu ajeitava uma coisa, ajeitava a outra, ele foi e me chamou. Eu fui até ele, e quando eu fui até ele, ele disse assim para mim: profeta, preciso muito que o senhor me ajude. E eu disse: mas o que foi que aconteceu? Ele estava com a cara assustada, apavorada, para falar a verdade. E ele disse o seguinte: porque eu não tenho dormido mais de forma alguma.
Tenho tomado remédio para dormir, o sono vem, mas não consigo dormir. Para falar a verdade, não tenho mais comido quase nada. Tenho bibicado alguma coisinha, mas é uma coisa assim que eu não sei explicar para o Senhor. Agora há pouco mesmo, quando eu estava vindo aqui para a igreja, uma voz falava fortemente ao meu ouvido, para que eu me jogasse debaixo do primeiro carro que tivesse a oportunidade, em que eu tivesse a certeza, em que me jogando debaixo daquele carro, eu morreria. E olha, para mim chegar até aqui não foi fácil. Era todo o tempo ouvindo aquela voz, ouvindo aquela voz, ouvindo aquela voz. E quando eu estou lá em casa, para o senhor ter uma ideia, eu tomo sustos. Eu fico assustado, eu fico apavorado, eu fico agoniado. E eu já tenho cantos da minha casa que eu nem ando mais. Tem lugares dentro da minha casa que eu evito até passar por lá. Por quê? Porque quando eu passo, é como se eu sentisse que lá dentro tivesse uma presença, eu não sei muito bem explicar, o Senhor. E eu estou para me mudar de casa, eu estou para sair de lá, eu não aguento mais, eu estou me sufocando, eu estou numa situação que o Senhor está vendo aqui, olha só como é que eu estou. Eu saí de casa exatamente como eu estava, chinela, bermuda e camisa. Chinela, bermuda e camisa. Eu saí desesperado, vim para a igreja e eu preciso de ajuda. Bem, é exatamente isso daqui que você está lendo. Veja que a Bíblia diz em que sobrevieram o espanto, a Bíblia diz que sobreveio o tremor, a Bíblia diz que os seus ossos estremeceram, mas tudo por razão de quê? Por razão de um espírito que passou por diante dele. Uma visão que passou de diante dele. E eu posso lhe dizer que isso não é só dos tempos de agora, como a gente bem sabe. Já acontecia nos tempos de Jó. E já acontecia muito antes de Jó. Na verdade, nós sabemos muito bem que o que levou o homem ao pecado foi nada mais, nada menos do que um espírito. Mesmo nós sabendo que foi Satanás, em que através de uma cobra conseguiu conversar com Eva e convencer a Eva a comer do fruto proibido, que consequentemente nos trouxe o sofrimento até os dias de hoje. Então nós sabemos muito bem. O que é interessante é que o que mais nós temos ouvido falar nos dias de hoje é exatamente isso daqui. Pessoas que têm alucinações, pessoas que têm visões, pessoas que têm pesadelos e às vezes, dentre pesadelos, o tem muitas vezes um só. Eu me lembro muito bem, eu não era crente, eu não era cristão, eu já era um rapaz, depois já casado, etc. Em resumo, eu tinha um sonho uma vez por ano. Parecia uma fotocópia um do outro. Ainda hoje eu me lembro muito bem. Neste sonho, eu estava andando em um lugar completamente deserto, a areia completamente seca, o vento que vinha de lá para cá era um vento fortíssimo, muito forte esse vento trazia consigo muita poeira, muita areia. Eu tentava ir contra aquele vento com aquela poeira com a mão nos olhos, para que a areia não tocasse nos meus olhos, mas com muita dificuldade. Até que então algo me chamava a atenção a olhar para trás. Quando eu olhava para trás, vinha como que numa forma de um dragão, uma cobra, mas uma cabeça enorme, Nesta cabeça ele vinha com vários diademas e uma língua muito afiada. E ele vinha para tentar me acabar, me destruir, me matar. Eu começava a correr, mas eu corria desesperadamente, e naquele meu corre-corre, no vai e vem, eu entrava em certas ruas, mas tudo era um deserto, tudo era muito seco, e eu corria para cá, corria para lá, até que eu me encontrava encurralado. Eu ficava em um lugar encurralado, totalmente encurralado, quando de repente ele chegava bem perto de mim e vinha justamente para me matar, para me devorar. Aí eu acordava. Eu me lembro disso como se fosse hoje, e posso contar esse sonho 1000 vezes, sem aumentar, nem tirar, nem acrescentar. Todos os anos, uma vez eu tinha esse sonho. Ele nunca aumentou, ele nunca diminuiu. Ele nunca aumentou, ele nunca diminuiu. Era sempre o mesmo sonho.
Isso me perturbava, isso me atribulava, isso me angustiava, isso fazia com que eu não dormisse durante a noite, isso começava a trabalhar na minha mente de tal forma, de tal maneira, que agora eu andava assustado, apavorado, primeiro, porque eu não sabia identificar o que significava aquilo. Eu me sentia completamente desamparado, eu me sentia um alvo fácil. Para mim é como se alguém em alguma hora, em algum momento, em alguma esquina viesse tirar a minha vida. Por quê? Porque você começa a ter vários tipos de pensamento. Você começa a se condicionar dentro daquele sonho, através de pensamentos. Você começa a trazê-lo para a realidade. É daí que o inimigo começa a trabalhar através desses sonhos, projetando imagens dentro de você. E agora você está apavorado, você agora está assustado, você agora está que não sabe nem sequer o que fazer para que aquilo não aconteça. Você está completamente entregue àquele sonho. Você está completamente entregue àquele sonho. Em outras palavras, eu agora já estava casado, etc., e continuava com o mesmo sonho. Com isto, então enveredei na Umbanda, Quimbanda e Candomblé, como muitos sabem, mas o sonho permanecia, o sonho continuava. Aquilo me atormentava, aquilo me maltratava, aquilo me judiava, aquilo me causava terror, aquilo me causava medo. Bem, até que, para a glória de Deus, eu aceitei ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí então eu comecei nesta área a buscar o Senhor pelas suas interpretações. Foi daí que Deus me deu o dom da interpretação de sonhos. E quando eu consegui interpretar, ganhei autoridade sobre o sonho, repreendi. E está com mais de 25 anos que eu não tenho mais esse sonho. E para falar a verdade, é a primeira vez em 27 anos que eu comento sobre esse sonho em uma pregação. Coisa que eu nunca comentei com ninguém. Talvez seja o seu caso. Talvez você diga assim: ah, meu profeta, eu também tenho um sonho que parece ser um sonho sempre repetitivo, e às vezes isso me impressiona, isso tende a me angustiar, isso tende a me entristecer. Calma, tenha muita calma com isto. Por quê? Porque o sonho, na maioria das vezes, tenta nos impressionar, tenta nos causar medo, tenta nos causar pavor, tenta nos fazer nos sentirmos inseguros, completamente desprotegidos. É uma maneira, é uma forma que os demônios têm de agir. Para quê? Para que eles possam roubar de nós a nossa fé, para que não tenhamos autoridade em Deus, para aniquilarmos seja qualquer ardil inflamado do inferno contra a nossa vida. Veja que a Bíblia diz aqui: então um espírito passou por diante de mim. Jó capítulo 4, versículo 15. Então um espírito passou por diante de mim. Em outras palavras, ele estava muito bem, obrigado, quando de repente ele só viu aquele vulto passando diante dele. Viu somente aquele vulto passando diante dele. O que é interessante é que isso vai acontecendo sucessivamente. Isso vai acontecendo sucessivamente. No começo a pessoa ela vê, mas não conta para ninguém. Não, isso é uma besteira, isso não tem nada a ver. E aí o inimigo ele vai se aproveitando disso. E ele passa outra vez. A pessoa já começa a ficar com a orelha em pé. E passa outra vez, e passa outra vez, e passa outra vez. Até que de repente aquilo vai fazendo a pessoa ficar tão assustada, tão apavorada de um jeito, em que a fé que aquela pessoa tinha para resistir vai embora. A fé que aquela pessoa tinha para expulsá-lo vai se esvaindo, vai embora. E agora a pessoa está à mercê daquela visão. Agora aquela pessoa está à mercê daquele vulto. Agora aquela pessoa está à mercê daquele espírito, daquela entidade, daquele demônio. O que é interessante é que eles podem tomar 1000 formas. Eles podem tomar a forma que for. Mas na maioria das vezes, eles procuram tomar uma forma de um alguém, ou de um ser, ou de uma pessoa que tente transparecer um determinado tipo de confiança. Um determinado tipo de confiança. Eu nunca esqueço de uma pessoa por quem eu orei. Essa pessoa tinha esses tipos de visão.
tinha esse tipo de alucinação, que na verdade são visões de espíritos que se aproveitam, que se aproximam, que começam a projetar em suas mentes, que na verdade, na realidade, é tudo que está acontecendo de verdade, ali diante dos olhos daquela pessoa. De repente a pessoa está andando aqui na sala, de repente ela toma um susto, como se alguém tivesse passado na cozinha. Ele pode fazer com que as panelas se tremam, ele pode fazer com que a porta bata sem ter nem vento dentro de casa. Eles podem fazer meios e maneiras. Qual é o intuito deles? Causar pavor, causar medo. Por quê? Porque no medo, ausência de fé. No medo, ausência de confiança. No medo, infelizmente, se estabiliza dentro daquela pessoa o que podemos dizer desespero. E eu nunca esqueço de uma pessoa em que ela, conversando comigo, ela queria me convencer, pastor, mas com todo respeito, eu respeito muito o Senhor, mas não é, pastor, não é demônio, pastor, não é. Pastor, eu lhe juro de todo o meu coração que é o meu paizinho querido, é o meu pai. Ele nunca, olha pastor, para o senhor ter uma ideia, ele me aconselha, ele conversa comigo. Pastor, é o meu pai. Se fosse um demônio, pastor, o senhor acha que ele ia me dar conselho para o bem? O senhor acha que ele ia dizer assim, filhinha, olha, pastor, é o meu pai? E eu disse, não é, minha irmã. A Bíblia Sagrada diz, se necessário for, esses demônios se transformam até em anjo de luz para nos enganar. Se necessário for. Nós não temos ideia do quão uma alma é preciosa para Deus. Nós não temos ideia. Se nós tivéssemos ao menos o vislumbre de uma gota, de um oceano inteiro, do quão importante é uma alma, nós então entenderíamos o quanto que um espírito, uma entidade está disposta a investir por uma pessoa. Basta nós entendermos em que o próprio Deus foi crucificado, se deixou morrer na cruz para salvar uma pessoa. Preste bem atenção. O valor que tem uma alma para Deus é o mesmo valor, entre aspas, que tem uma alma para os demônios. Então, se preciso for, eles se transformam em anjo de luz. Eles se mostram amigáveis, eles se mostram amigos, eles se mostram companheiros, até que ele vá ganhando a confiança daquela pessoa. Até que então, tendo esta pessoa cedido e aberto portas para eles, então eles têm acesso àquela pessoa, e aí nós já sabemos o que na finalidade, o que ele quer: matar, roubar e destruir. E ali naquela conversa, e ela tentando me convencer, é o meu paizinho, é porque é o meu paizinho, e eu então disse, tudo bem, minha irmã, é o seu paizinho sim. Então se é o seu paizinho, então nós vamos orar para o seu paizinho vir. Feche os seus olhos. Demônio, paizinho, por favor. Manifestou o demônio. No que manifestou o demônio, eu disse, demônio, agora fica do lado dela aqui. Pode voltar. Ela voltou. E eu disse, cadê teu paizinho? Então teu paizinho se sujeita ao nome de Jesus como o demônio se sujeita? E ali, para a glória de Deus, ela então se convenceu. Ela se convenceu que era um demônio. Na mesma hora que ela se convenceu, porque não adianta eu estar ali tentando convencê-la, se ela não se convencesse que era um demônio. No que ela se convenceu que era um demônio, então a carapuça do demônio caiu. Então ele pôde aparecer para ela como realmente ele era. E não era paizinho dela coisíssima nenhuma. Não tinha realmente a aparência do pai dela, não se vestia como o pai dela, pelo contrário. Quando apareceu para ela, era uma cara feia, toda mulambenta, todo rasgado, era exatamente como ele era. Eu estou lhe dizendo isto porque aqui está escrito: então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne.
fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Por que que isto acontece? Acontece porque é nada mais nada menos do que o encontro do espiritual com o humano. É o espiritual se encontrando com o humano. Às vezes você faz assim, você está falando de um determinado assunto, e aí você pega e diz: nossa, ó, chegou, me arrupiei todinho, ó. Olha só, interessante, né? Você está falando de um determinado assunto e de repente você tem uma manifestação no seu corpo. E você de repente diz: nossa, olha como eu estou todo arrupiado, ó. Ixi, olha, fala, meu Deus do céu, não. Eita, Jesus, está amarrado em nome de Jesus. Você até entra antes de amarrar, de repreender, porque você percebe que naquele momento que você estava falando daquele determinado assunto, é como que se você estivesse tendo um contato humano com o espiritual. E nós, seres humanos, na carne, não fomos feitos para termos contato nenhum com o que é espiritual. Preste atenção nisso. Nós, seres humanos, não fomos feitos, de hipótese, circunstância alguma, ainda que habitando nesse corpo de carne, para termos acesso no sentido ao que é espiritual. Por isso, em que quando se há esse contato com o que é espiritual, dessa parte do mal, sentimos-nos exatamente conforme está escrito aqui, como ele mesmo diz: ficamos espantados, ficamos com tremor, ficamos como que os nossos ossos se estremecessem, e ficamos exatamente nessa situação, nos arrepiamos dos cabelos da cabeça em todo o nosso corpo, porque é um contato do espiritual com o humano. De repente você já deve ter passado por situação semelhante a esta. O que é interessante é que esses espíritos, eles vão ter que trabalhar de alguma forma para que eles possam ter legalidade sobre o corpo daquela pessoa. De princípio, eles são somente vultos que não tem como às vezes identificar exatamente o que é. Mas aos poucos é como se eles fossem se tornando uma realidade para aquela pessoa. O que é interessante é que em determinados lugares em que eles se apresentam, a casa não prospera, as coisas não rendem, o prejuízo está na porta 24 horas. Mas por quê? Porque a presença deles é maligna, a presença deles não é sadia, a presença deles é corrompida, porque eles não têm legalidade para se apresentarem a nós, assim como os anjos também não podem se apresentar-se a nós, a não ser com autoridade constituída por Deus, como foi no caso de Daniel, quando o próprio anjo disse que desde o primeiro dia em que tu dispôs no teu coração orar e se humilhar diante de Deus, que Deus me enviou a ti. Assim como no caso de Maria, em que o anjo chegou para Maria e disse: o Senhor enviou-me a ti. Assim como o anjo que chegou até o pai de João Batista, quando este também disse: o Senhor me enviou até a ti. Então veja que para eles virem, eles têm que vir de forma legal. Porém os demônios, nós bem sabemos que eles agem na ilegalidade eles agem. Por isso que aonde eles se apresentam, na casa em que eles se apresentam, há dissensões, há contendas, há intrigas, há desavenças, infelizmente há bebedices, infelizmente dentro da própria casa não há prosperidade, não há rendimento. Por quê? Por conta da malignidade deles, da perversidade deles. Não tem como eles trazerem nada de bom para ninguém. Por quê? Porque está escrito no livro de Jó: pode por acaso se tirar alguma coisa pura do impuro, ou alguma coisa boa do impuro? Certamente que não. O próprio Jó fala pelo Espírito Santo para nós sobre isto. Então veja que ele agora vai ter que fazer as suas artimanhas, porque ele apareceu,
ele causou espanto, a pessoa está apavorada, a pessoa está assustada, a pessoa está agoniada, a pessoa está desesperada, e agora eles começam então, versículo de número 16: parou ele, porém não conheci a sua afeição. Então o vulto parou diante dele, mas ele não conseguia ver direito a sua afeição, o seu rosto. Dá para identificar que se é homem ou se é mulher. Dá para se identificar se é adulto ou se é uma criança. Dá para se identificar, claro que sim. Eu nunca esqueço que uma certa vez, em uma visita em uma casa, uma certa pessoa nessa casa, ela chegou a dizer de forma bastante clara que tinha uma amiga que toda noite ia falar com ela, toda noite, até que então, para a glória de Deus, foi até lá. De princípio não foi fácil ir até lá. Por quê? Porque os demônios, você precisa entender uma coisa, os demônios, eles fazem de tudo para distanciar a pessoa de quem o pode libertar. Então os demônios fazem isto. Por exemplo, você já deve ter lido o livro de Marcos, capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus chegou para os seus discípulos e disse assim: passemos para o outro lado da margem. Jesus disse: vamos sairmos daqui e vamos chegarmos do outro lado da margem. A Bíblia diz que todos adentraram dentro do barco. Só que diz a Bíblia que Jesus deitou-se na polpa do barco para descansar. De repente, do nada, veio uma grande tempestade e ventos contrários, a Bíblia diz. Ventos contrários, a Bíblia diz. A Bíblia diz que quanto mais eles remavam para frente, mais para trás eles andavam, mais distante eles ficavam. Até que então, depois nós vamos descobrir o porquê. Quando você chega em Marcos capítulo 5, havia um jovem que estava possesso com demônios e morava dentro de um sepulcro no cemitério. Isso, em outras palavras, aqueles demônios que estavam lá já sabiam que estava indo alguém para expulsá-lo. Então o que é que eles tinham que fazer? Eles tinham que criar situações, eles tinham que criar meios para impedir com que aquela pessoa se aproximasse daquele rapaz, se aproximasse daquele homem, como Maria Madalena. Todos nós sabemos que Maria Madalena era uma prostituta. Ela vendia o seu corpo para ganhar dinheiro. Não sabemos as razões, não sabemos os motivos. Porém, é interessante entendermos algo. A Bíblia Sagrada diz que em um certo momento ela foi pega. A Bíblia diz que todos pegaram pedras para apedrejá-la. Jesus então, olhando para a multidão, disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Todos então soltaram as pedras e foram embora. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão aqueles que te condenam? E a Bíblia Sagrada diz que ela olhou para um lado, olhou para o outro e disse: mestre, nenhum mais aqui, todos já foram. Jesus olhou para ela e disse: pois vai, porque nem eu mesmo te condeno. Vá e não peques mais. Todos nós sabemos dessa parte, preste atenção, olhe para cá. Todos nós sabemos desta parte. O que poucos sabem é que lá na frente Jesus se encontrou com ela. Uma vez que muitos pensam que a partir daquele dia ela começou a seguir Jesus, nananina não. Jesus disse: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Jesus a tinha perdoado de seus pecados, mas não a tinha libertado. Jesus pode perdoar uma pessoa de seus pecados? Pode. Mas ela pode não ter passado por uma libertação. Lá depois, no livro de Lucas, a Bíblia diz que Jesus se encontra com ela, do qual está escrito que expulsou dela 7 demônios. 7 demônios. Então você veja de forma bastante clara em que esses espíritos fazem de tudo para distanciar, para evitar
evitar com que aquela pessoa se aproxime de quem Deus pode usar para libertar. Cria repulsa. Basta você lembrar do apóstolo Paulo. A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo abre a boca para dizer em que houve lugares em que ele não conseguiu ir, porque Satanás lhe o impediu. Olha só, houve lugares que o apóstolo Paulo não conseguiu ir, porque Satanás lhe o impediu. Impediu com que ele fosse. Porém, para a glória de Deus, porque Deus tinha um projeto e um plano naquela pessoa, isso foi quebrado. É interessante você entender isso. Você precisa entender. Por que que às vezes algumas pessoas evitam? Por que que algumas pessoas evitam? Eu posso dar um exemplo com todo respeito aqui da nossa irmã, posso? Da senhora? Pronto. Essa irmã aqui, eu posso até estar errado, mas lá no começo, nas primeiras vezes que nós nos conhecemos, né, para a glória de Deus, está ali a sua nora do seu lado, né? Ela queria ver quem lá, que quer seja quem fosse a pessoa que for, ela só não queria me ver. Talvez é porque eu seja muito feio, não sei, mas eu acredito que não. Mas existia alguma coisa em mim, que existia algo em mim, em que ela precisava. E o que, com todo respeito, o que agia na vida dela, sabia que se ela se aproximasse, ele teria que ir embora, ele teria que ser expulso. É isso mesmo? É verdade? Então, vamos pegar aqui, vamos aqui, me explica aí, em nome do Senhor Jesus. Nem, não combinamos nada, né? É pelo Espírito Santo. Pode, a irmã pode falar? Sem problema, se dizer o nome não. Para a glória de Deus, para vocês entenderem isso, irmão, isso é muito importante, isso é muito importante, tá certo? Hoje eu posso ficar próximo a ela, hoje eu posso abraçá-la, para a glória de Deus, mas antes eu não podia nem passar perto, nem perto, é como se eu fedesse, é como que eu, só para você ter ideia, como é que era? Era assim, até a voz do Senhor, eu assustava, para mim era um choque, para mim era mesmo que levar um choque de energia, até a voz. Quer dizer que até a voz, para a senhora, aí eu lhe pergunto, quem lhe trouxe a primeira vez para a igreja foi a sua nora, né? E seu filho. A senhora foi porque queria, como é que foi? A primeira vez eu vim para me ver como era e conhecer o Senhor, mas quando eu vi o Senhor, eu fui, eu não queria vir mais. Não queria vir mais, de jeito nenhum. Depois que viu, não queria vir mais. Por quê? Pode falar. Porque eu me assustava, eu tinha medo, eu tinha raiva, não dava certo. Tinha raiva de mim? Era, tinha raiva. Mas eu tinha feito alguma coisa? Não, de jeito nenhum, que eu nem conhecia o Senhor. Eu ficava sentada na cadeira e eu ficava assim olhando para o altar, tá aqui ela de prova. Eu ficava olhando assim, com aquela raiva, com vontade de ir lá, arrastar o Senhor de cima do altar e trazer para o meio da igreja, mas eu não podia porque eu ficava amarrada. Quer dizer, ficava querendo me tirar do altar, me jogar no chão, mas não conseguia porque alguma coisa te amarrava ali. Me amarrava aqui na cadeira, era verdade. E aí foi liberta? Aí fui liberta para a glória de Deus. Mas ainda continua assim? Não, de jeito nenhum, eu amo o Senhor. Vamos aplaudir o Senhor? Obrigado. Irmãos, isso daqui, em nome de Jesus, é muito importante. É muito importante. Para um pouco para pensar. Pensa comigo em nome de Jesus de Nazaré. Talvez você conheça alguém que queira me evitar, ou que me evite, que tenha medo no sentido da palavra, eu digo de mim, mas não é de mim, ser humano, mas é o que há naquela pessoa, sabe que para manter-se na vida daquela pessoa, tem que fazer com que ela fique a quilômetro de distância de mim, a quilômetro de distância de nós. Por conta de quê? Por conta de que aqueles demônios sabem muito bem em que eles terão que se sucumbir, terão que sair daquela pessoa. Aconteceu com os apóstolos,
que através desses Jesus libertou a muitos. Você deve lembrar, a Bíblia Sagrada diz, quando Jesus se aproximou-se daquele homem que estava possesso com o demônio, depois de ter vencido a tempestade, que fazia de tudo para ver se fazia com que Jesus não chegasse até ele. E o demônio simplesmente dizia: o que temos nós contigo? Em outras palavras, o que ele quer dizer é o seguinte: ei, tu vai atrapalhar, tu vai impedir com que a gente continue nessa vida? Era exatamente isso que eles também estavam querendo dizer. Então veja que a Bíblia Sagrada diz aqui: parou ele, porém não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia: um vulto parou diante dos meus olhos. Houve silêncio, e ouvi uma voz que dizia. Agora ele vai, aquele espírito vai falar com aquela pessoa. Ele vai falar com aquela pessoa. E aí você me pergunta: mas meu profeta, eles falam também nos dias de hoje com as pessoas? Falam na mente, falam através de pesadelos, porque não é sonho que eles dão pesadelos. Claro que eles falam. Claro que eles falam. Eles podem induzir uma pessoa ao suicídio, eles podem induzir uma pessoa à bebida, ao alcoolismo, eles podem induzir a pessoas às festas, eles podem induzir as pessoas a fazerem tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Mas por que eles querem que essas pessoas façam isso? Para ter legalidade naquela vida. Lembre-se que Satanás só pôde ter legalidade na vida de Adão e Eva depois que conseguiu fazê-los pecar. Depois que conseguiu fazer com que eles transgredissem. Somente depois com que ele conseguiu com que esses errassem o alvo. Somente depois. Então veja que agora eles vão falar. E o que é que eles vão dizer? Seria porventura o homem mais justo do que Deus? É uma pergunta. É interessante, né? Porque preste bem atenção. Quando você lê na Bíblia, vários tipos de manifestações de anjos, se é que eu posso chamar de manifestações, vamos dizer de aparições de anjos, que é melhor. Anjos que apareceram a Daniel, anjos que apareceram a Jacó, anjos que apareceram a Jeremias e a tantos outros. É interessante que todos esses anjos, quando apareciam ao ser humano, o que é que acontecia? A Bíblia diz que eles caíam como morto. Porém a Bíblia diz em que esses anjos tocavam-lhe e lhes colocava de pé. Os anjos não faziam com que esses homens se sentissem um nada. Os demônios não. A presença dos demônios, a presença das entidades, quando elas chegam até uma determinada pessoa, o sentimento é causado como pavor, espanto e tanta coisa que você acabou de ler aqui. E eles agora vão ter que trabalhar para trazer a dúvida ao coração daquela pessoa. Eles agora vão trabalhar. Lembre-se de uma coisa: o que nos faz com que nós venhamos a nos sentirmos distante de Deus? O sentimento de culpa. Pessoas acreditam em que elas não são dignas de serem curadas. Pessoas não acreditam que são dignas de serem salvas por conta de um sentimento de culpa. Elas se sentem culpadas ao ponto de que elas não conseguem nem falar com Deus, como que se Deus estivesse procurando pecado em nós. Lembre-se que Deus não é o diabo para nos acusar. Quem nos acusa é o diabo. Deus está para nos defender e nos perdoar. Porém ele diz aqui: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Levando então esta pessoa pela aparição a um sentimento de condenação, de se achar injusto diante de Deus. Quando uma pessoa começa a entrar dentro deste poço, ela começa, sem perceber, a se distanciar cada vez mais de Deus. Ela começa a se distanciar mais das coisas de Deus. Porque
tudo que o inimigo quer é matar o que é espiritual da parte de Deus, o sagrado dentro daquela pessoa. Ele tem que destruir todas as alianças que Deus tem com aquela pessoa. Então ela vai trabalhar exatamente dessa forma. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Então leva um sentimento de condenação, de culpa. Segundo, seria porventura o homem mais puro do que o seu Criador? Começa a querer levar o homem a um pensamento de que auto se justificar, de auto não se condenar. Em outras palavras, esses demônios, eles procuram trabalhar dessa forma. Exatamente desta maneira. Com isto, essa pessoa agora, ela sem perceber, ela toma distância da própria presença de Deus. Ela não quer mais saber do que é espiritual, não quer mais saber do que é divino, não quer mais saber. E é o que na maioria das vezes acontece. E aí, a Bíblia Sagrada diz então: eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura. Veja o que é que os demônios começam a fazer a pessoa pensar. Eis que ele não confia nos seus servos. Um sentimento de insignificância, de importância. Então a pessoa começa a se achar insignificante. Eu não mereço, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não sirvo para coisa alguma. E esses demônios vão trabalhando ferozmente. A pessoa agora está rente com o chão, ela já não se sente mais nada nessa terra. E ainda diz: e aos seus anjos atribui loucura. Começa a levar essa pessoa a duvidar das coisas espirituais, em que os anjos do Senhor não podem ajudá-las, que os anjos do Senhor não podem protegê-las, que os anjos do Senhor não podem guardá-las. Então essa pessoa está completamente, totalmente à mercê desses demônios, totalmente à mercê dessas entidades. E tudo isso é trabalhado na mente dessa pessoa, e tudo isso é trabalhado dentro da mente dessa pessoa. Quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, que no caso que somos nós, porque nós fomos feitos do barro. Então, por estarmos dentro de um corpo de carne, dentro de um corpo de barro, nós começamos a nos sentirmos exatamente inúteis para Deus. Com isso, os demônios, eles vão oferecendo o mundo como ofereceram para Cristo. E eles vão fazendo com que as coisas parecem que dão mais certo, e as coisas parecem que se encaixam mais, até que depois ele vem com a padiola e puxa tudo que aparentemente eles facilitaram ou deram. E é exatamente isso que acontece. E eles continuam: eis que ele não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui loucura, quanto menos aqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, que somos nós, e são esmagados como a traça, que não são nada, que não são absolutamente nada. Desde a manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso, como se Deus não se importasse. Tudo isso são ação de demônios. Como se Deus não ligasse, como se Deus não se importasse, como se Deus não desse a mínima, porque agora os demônios querem fazer com que aquela pessoa coloque tudo na conta de Deus, que é justamente levar-nos, infelizmente, ao pecado de Adão, que foi justamente colocar em Deus a culpa de tudo aquilo que tinha acontecido. A mulher que tu me destes, em outras palavras, nada disso tinha acontecido se o Senhor não tivesse me dado aquela mulher. Então a culpa não é minha nem dela, a culpa é tua. E com isso então, aqueles demônios estão trabalhando. E para terminar diz: porventura não passa com eles a sua excelência? Não passa com eles a sua excelência? Porventura não vai embora tudo aquilo que outrora poderia ser aproveitado da parte de Deus? Morrem, mas sem sabedoria. Morrem, perecem sem entendimento, sem sequer conhecerem esse lado que é tão importante, que é o lado espiritual. Por isso, espero eu no Espírito Santo que os teus olhos possam ter sido um pouco mais abertos hoje, e iluminado os olhos do seu entendimento.
Que o Senhor te abençoe. Eu lhe peço em nome de Jesus, compartilhe esta mensagem. Convide pessoas da sua família para assistir essa mensagem em sua casa, na sua sala. Assista 1, 2, 3 vezes. Analise todo esse conteúdo. Escreva as principais coisas que Deus falou no seu coração. E se isso vem acontecendo com você, entre em contato conosco, para que juntos possamos orar e vencermos esse mal, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte então?